Não vou te dizer que eu tenho um tema específico, assim, que eu saio em busca de algo. Principalmente hoje eu me proponho a não sair em busca de nada, porque se você sair em busca de algo, você não está aberto para o que pode surgir. Então eu não saio em busca, não, pesquisa isso aqui. Eu tô aí e os temas, enfim, as histórias, elas se comunicam. Então eu trabalho com festejo popular, no caso do samba, eu trabalho com um pouco da arquitetura também, algo que gritou para mim, eu fui dialogar, então eu não me fecho, não, trabalho com isso aqui. Eu me conheço, procuro me conhecer, procuro conhecer onde eu vivo, onde eu sou e o que eu estou, para saber o que eu posso comunicar. Então é muito nesse sentido. A minha produção, eu não saio muito em busca de algo, eu tô aí no mundo. Bom, no que eu comecei na fotografia, eu procurava por bastante referências de coisas que me chamassem bastante atenção. Então fui em busca de fotógrafos de determinadas áreas, como fotógrafos de evento. Eu poderia dar exemplo de Jeff Delgado, que é o fotógrafo dos bailes, assim, que tem uma fotografia que me chama muita atenção, então eu uso ele muito de referência. Eu também procuro estudar sobre outros fotógrafos mais antigos, como Vivian Maier, que levava a câmera para todo canto, que foi algo que eu me identifiquei, porque eu faço a mesma coisa. E eu vou catando pequenos elementos da fotografia de cada um, ou então ações deles, ou coisas que eu percebo que eles faziam e vou trazendo para a minha fotografia e para o meu eu fotógrafo, para poder colocar em prática e tentar evoluir buscando esses elementos de referência de cada um. Acho que comunica, a depender do motivo, assim, do motivo da fotografia. Geralmente quando é uma coisa mais cotidiana eu sinto que tem muita melancolia e uma coisa mais familiar, no sentido de ser comum. Então acho que comunica essa proximidade. E quando vai para outros temas mais abrangentes, eu acho que comunica coisas que eu acredito em questões políticas, em questões autoafirmativas, e acho que isso causa uma empatia em quem acredita nisso também. O meu caminho é muito guiado pelas experiências que eu estou tendo naquele momento. Por exemplo, com o MST, foi dessa forma e está sendo ainda, né? Eu estou atualmente desenvolvendo um trabalho com um assentamento, Maria da Paz, que fica em João Câmara, no momento. E daí que eu estou fotografando as reformas que eles fizeram, das casas e dos espaços que eles têm. Então, eu entendo como uma continuidade até do meu projeto inicial, Pilares Vivos, porque eu não mostro quem são eu não mostro diretamente quem são os sujeitos. Eu venho falando dos sujeitos através dos seus objetos, dos seus espaços. Hoje, o projeto no qual eu me debruço, né, o trabalho que eu faço é chamado Corpos em Autorretrato, né? Como tema de pesquisa, eu estudo performance de gênero, né? Então, eu estudo corpos em estado de performance e em estado de performance inconsciente, né? Isso casa com a psicanálise para mim. E dentro do meu processo, eu procuro pessoas, né? Eu convido pessoas, geralmente pessoas que nunca pousaram para um fotógrafo, né? Nunca tiveram no estúdio, por exemplo, né? E às vezes têm vontade, mas nunca tiveram oportunidade. E convido essas pessoas para uma sessão, né? Então, o meu processo ele é bem simples em termos de etapa. É um encontro, né, com uma pessoa cujo o que sai dele, né, o precipitado, não o objetivo não é necessariamente a foto, né, mas é esse encontro, é poder trocar com essa pessoa, né, e a foto é o que sobra, é o resto, né, desse encontro. Então, basicamente, meu processo criativo se dá dessa forma, né? Então, ele envolve um processo de escuta muito amplo,
né? Então, por isso que, nesse momento, se confunde a figura do fotógrafo com a figura do psicanalista, porque exige, antes de ir para o estúdio e fotografar essa pessoa, uma série de conversas para entender como essa pessoa se relaciona com o próprio corpo, quais são as fragilidades, quais são os medos, as incertezas, né? E tentar entender um pouco isso e traduzir isso para a foto, né? Então é sempre a minha visão, por isso que é um autorretrato, é sempre a minha visão a respeito de como a pessoa se relaciona com o próprio corpo. Bom, o processo de buscar referência para mim é bastante, não vou negar, que vem muito vem do próprio das redes sociais, né, do Instagram, muito. Mas não só, né, eu busco sempre portfólios, festivais, isso majoritariamente, né? Mas eu consigo conhecer muita gente. O meu Instagram, eu sigo muita gente. Se fosse me pedir agora um nome para eu citar aqui, seria muito difícil, porque eu faço o inverso de curadoria, na verdade. Eu acho que eu acabo deixando entrar muita coisa. É realmente um mundo ali que é difícil até mesmo de filtrar. Mas, por exemplo, se eu for buscar alguma coisa específica, eu consigo ir no meu Instagram e buscar referência a partir daquelas e buscar outras, entendeu? Mas não só aí, né? Eu busco por portfólios, como falei, de festivais. Então, se eu gosto de um artista, eu gosto de manter o nome dele em mente. Às vezes não tem rede social, ou mesmo o trabalho dele é mais, dessa pessoa, é mais em outra plataforma, né? E isso eu me acostumei dessa maneira, né? Por exemplo, YouTube também, né? Até mesmo como um aprendizado, mas me acostumei dessa forma, se tornou um processo mais orgânico para mim, porque era meio que necessário. Quando eu estava na faculdade, então eu comecei a aprender aquilo para aprender rápido e conseguir obter mais retorno. Então tinha que ser rápido, né? Um retorno mais. Então, vídeos e redes sociais eram um bom meio. Mas mais à frente que eu vim começar a buscar em livros, né? A parte mais produção intelectual, fotolivros e livros clássicos, né? Principalmente começando pelos clássicos, para eu conseguir ainda começar a construir uma base referencial mais sólida a partir desses, né? Mas isso é uma coisa bem recente, na verdade. Comecei com essas grandes referências da documentação, de descobertas do mundo e de você fotografar. Então, toda aquela fotografia do século XX, né? Muito forte, assim, essa coisa das investigações internacionais, você buscar, sei lá, Índia, culturas muito diversas, essa vontade de conhecer esse diverso e de fazer essas expedições e tudo. Então era muito nessa ideia documental, né? Vou documentar uma cultura, vou documentar alguma coisa. E aí foi evoluindo à medida que, primeiro, essa fotografia documental, né, que a gente vê muito nos grandes veículos, ou fotojornalista, nesse espaço que a gente está é muito difícil de se desenvolver. Então acho que foi a primeira frustração, né? Então não vai sair na NetGeo, não vai sair em canto nenhum, então não é isso, né? E aí depois eu fui vendo que esses temas que eu investigo de alguma maneira eram temas que estavam muito próximos a mim, né? Muito pessoais, assim, não era nada muito distante. São sempre estímulos muito mais que vem de dentro para fora, né? E que eu nunca teve uma pauta, então assim, a vontade foi evoluindo, e com esse processo de conhecendo referências, de conhecendo obras e processos, de expandir também esse leque de possibilidades de fazer, entendendo que a notícia aqui, ela né, a gente está num lugar que esse tipo de fotografia ele tem pouco alcance. Isso é um problema, mas também liberta para o processo artístico, né? Então isso faz com que a gente tenha um estalo e um estímulo de
produzir livremente, né? De pensar a fotografia não só enquanto um documento, enquanto um registro, mas enquanto um processo primeiro, de uma linguagem, né? Um processo de uma linguagem artística e uma forma de pensar o mundo, de moldar o mundo, de questionar o mundo à sua maneira, não sei. Eu acho que a gente que se forma nas artes visuais e tem história da arte tem esse privilégio. A gente vê muitas imagens, conhece muito bem como ela se transformou ao longo dos anos. Isso é uma base importante, eu acho. Meu método, eu acabei sendo uma pessoa que se apropria muito das imagens. Se possível, vou me apropriar. Não tendo a gostar das imagens cinematográficas de alta resolução, me interessa muito mais pelas imagens tremorosas, né, a ideia de gambiarra feito no impulso do momento, nas imperfeições do dia a dia. É uma coisa que eu faço desde sempre, desde a graduação. Eu não tinha grandes artefactos para fazer fotografia, fazia com o que tinha à mão e me sentia realizada nesse processo, né, de ser capaz de capturar alguma coisa que me interessava no mundo, ser capaz de manipular aquilo e propor uma outra captura, um outro fragmento e, enfim, ser capaz de mostrar isso. E, bom, mas hoje em dia me interessa muito mais as perguntas que as imagens que eu crio podem provocar, do que imagens que ilustram alguma coisa ou que tentam documentar alguma coisa. A imagem documental raramente me interessa, quando não, sim, como um processo artístico. Eu não acho que toda imagem fotográfica seja uma imagem artística. Eu não acho que toda imagem boa caiba nesse espaço, né, da poética. Então, eu tendo a ser muito crítica com as imagens que existem. Como eu falei, eu acho que já existem muitas imagens no mundo e as pessoas deviam se perguntar um pouco mais sobre o que estão criando e colocando por aí. A fotografia se tornou algo muito gratificante pelo fato de ela proporcionar que eu conheça pessoas diferentes e pessoas com olhares diferentes. Eu pensava que era muito pela parte da técnica e a técnica fazia o fotógrafo, sendo que eu acredito agora que é a visão de cada um por ser algo único que forma aquele fotógrafo. Então acho que isso foi algo que eu aprendi, que eu acreditava que era de um jeito e que eu descobri ser de outra forma. Como eu vivencio algo, eu tento trazer isso para fotografia ou para as artes visuais, sempre tentando associar algo que eu estou vivendo no momento e pensando já num desdobramento que isso pode ter do ponto de vista artístico. Ano passado também teve um trabalho que eu desenvolvi numa oficina que João Oliveira deu aqui no Margem, logo quando iniciou esse momento que a gente está vivenciando, o coronavírus. Então, um dos exercícios era desenvolver a fotografia dentro de casa, dentro daquele aspecto da solidão, né? Que todo mundo estava em isolamento. E daí que, naquele momento, logo no início da pandemia, minha avó tinha falecido e eu tentei fazer uma exposição a partir dos objetos que ela tinha, a partir de fotografias e dando uma nova leitura, nova narrativa para esse conjunto, esse acervo que tinha e que eu nunca tinha tido acesso. E daí foi um projeto que eu desenvolvi ano passado. Que eu uso muita coisa que eu leio e que eu vejo em sentido de audiovisual, filmes e etc. Eu acho que eu trago muito dessas referências de leitura e de literatura mesmo, de autoras mais diversas e regionais e locais, para o que eu penso e, consequentemente, para as minhas fotos. Eu acho que, por enquanto, é o único lugar que ele tem. O digital é um lugar muito fácil de chegar, muito acessível e que ele existe lá. Independente de qualquer coisa, ele está existindo, assim. Eu notei que eu amava tanto essa área que eu decidi
largar uma faculdade relacionada a outra área por conta da fotografia. O que eu sinto com a fotografia, eu não consigo sentir com isso daqui, embora eu já tenha dedicado muitos anos da minha vida nessa outra parte aqui. Então, essa foi a mais próxima epifania que eu consegui ter, né? Mas relacionada à fotografia, para mim, ainda não aconteceu. E eu não sei, do jeito que eu penso com as coisas, às vezes é um pouco sem foco e é meio que tiro para todos os lados. Eu acho que isso daí vai demorar uns 50 anos para acontecer, de experiência. E, na verdade, eu espero que aconteça, né? Que haja alguma coisa mas é que eu também não me coloco como uma obrigação eu ter como grandes mestres, grandes fotógrafos, ou sei lá, mestres de arte marcial que tem algo para ensinar para outras pessoas, e porque foi aquele que ele teve aquela epifania. Eu não consigo me imaginar, e também não tenho não me coloco essa obrigação. Abstrações que não necessariamente trazem à imagem aquela coisa de que você aquela camada totalmente incompreensível, mas que você percebe, né, no desenvolvimento dessa linguagem fotográfica por cada autor, por cada autora. E aí no meu processo eu tento, a gente tenta, eu tento colocar isso, né, de algumas camadas, mas que elas, enfim, sejam fácil perceptíveis e que estejam ali. E aí tem um pouco de interesse e produção nesse... Eu acho que qualquer criação de imagem, ela é uma abstração, é um processo de abstração, independente se você está pintando um chassis, né, uma tela, ou se você está manipulando uma máquina. No fim das contas, você está vendo, e o que você vê, só você vê. Nenhuma outra pessoa está vendo igual que você. Então, tem todo um processo de tradução ali, naquele momento, independente do que você faz como artista. Mas uma imagem, por melhor que seja, por mais criativa e por melhor qualidade que tenha, ela não necessariamente vai ser uma obra de arte, porque algumas fotografias são publicitárias, algumas servem para ilustrar, servem para documentar, servem para informar o público. E tem fotografias maravilhosas que são documentais. Sei lá, que bom que certas fotografias registraram certos eventos históricos, né? É importante esse registro. Mas eu acho que talvez isso, ou seja, a fotografia documental, ela está ali, ela tem seu valor, mas é quando o Godard analisa a fotografia e propõe um texto, uma leitura que dá uma volta, você olha a fotografia por trás. É quando Godard faz isso que a fotografia ganha um certo caráter poético, artístico.